Eu vou falar agora uma definição de mindfulness, que a gente vai usar durante todo o dia. Uma definição informal, acho que é bem útil. E ela vai dessa forma. A gente define aqui mindfulness como a habilidade de permanecer presente à nossa experiência, sem a gente tentar nem fugir, nem brigar com ela, em prol do nosso bem-estar de longo prazo e daqueles com quem a gente se importa. A gente vai passar por cada uma das partes dessa definição, é importante para o trabalho que a gente vai estar fazendo aqui. Mas também, igualmente, importante é que a única coisa que a gente vai estar fazendo aqui, o dia inteiro, é estar desenvolvendo e treinando essa habilidade. Diversas formas diferentes, eu vou falar por que a gente faz, das formas que a gente faz. Mas primeiro eu queria chamar a atenção para a primeira palavra, a habilidade. Então, mindfulness é um termo, uma palavra em inglês, que já existe na língua inglesa há muito tempo, mas com esse tipo de uso que a gente faz dessa palavra, ela tem cerca de 40 anos, e ainda assim você pode usar mindfulness com esse significado de várias formas diferentes. Você pode falar mindfulness como uma característica de personalidade de uma pessoa, e tem testes para dizer se uma pessoa tem uma personalidade com mais mindfulness ou com menos. Você pode falar mindfulness como um estado. Então, a mesma pessoa, você pode usar testes para medir se nesse momento a pessoa está mais mindful ou menos mindful. E você pode usar esse termo como uma habilidade. As três formas são corretas. A gente usa a mesma palavra para os três. Aqui eu vou estar enfatizando essa forma de mindfulness, de a gente usar esse termo como uma habilidade. Por quê? Porque uma habilidade é algo que a gente pode aprender, mesmo que a gente não saiba, que a gente aprende praticando e que a gente pode ficar cada vez melhor nisso. Então, é dessa forma que a gente vai estar entendendo mindfulness aqui. Outra coisa que eu acho interessante nessa definição, que a gente vai falar bastante disso, é que a segunda parte dela aqui pode parecer a coisa mais trivial do mundo. Permanecer presente à nossa experiência, sem tentar nem fugir, nem brigar com ela. Afinal, não é trivial. Então, algumas pessoas já conseguem ver como não é trivial. Mas para outras pode parecer, afinal, o que mais que a gente pode fazer a não ser estar presente à nossa experiência? Onde a gente pode ter? Para que eu iria fugir ou brigar? E a gente vai falar um pouco disso aqui. Quando é que a gente foge, como a gente passa muito das nossas vidas, fugindo ou brigando com o que a gente está experienciando, nossos pensamentos, nossas percepções, nossas sensações, nossos sentimentos. E essa terceira parte, a gente vai falar muito dela também. A gente vai estar presente à nossa experiência por quê? Afinal, estar presente simplesmente por estar presente, sem fugir da experiência, nem sempre isso faz sentido. Você não vai ao dentista e diz, olha, eu agora pratico mindfulness e eu quero estar presente à minha experiência, sem fugir dela. Esse tratamento de canal que você vai fazer, por favor, não me dê anestesia, eu não quero fugir dessa experiência. Não é exatamente isso que a gente está propondo aqui. Então, a gente quer estar presente à experiência quando isso é em prol do nosso bem-estar de longo prazo daqueles que nos importamos. Essa parte final aqui, ela pretende ser genérica o suficiente para comportar praticamente todos os objetivos, os valores, os propósitos que a gente possa ter. Então, isso é bem ótimo. A gente vai falar disso porque é longo prazo. Porque, às vezes, o que a gente quer de um curto prazo está em conflito com o que a gente quer de longo prazo. A gente vai falar disso aqui. Mas ótima pergunta. Mas, às vezes, a mesma coisa, como, por exemplo, não fazer um tratamento dentário sem anestesia, pode ser em prol do nosso longo prazo. E aí a gente vai responder a sua pergunta de bem-estar de longo prazo. Vamos supor que você está no meio da Amazônia e você está com um dente infeccionado, você vai morrer, provavelmente aquela infecção pode se espalhar, e você só consegue ser operado sem anestesia ali, porque não tem anestesia. Aí, bem, o seu bem-estar de curto prazo certamente não vai ser endereçado por isso, porque no curto prazo você vai sentir uma dor ainda maior do que você já está sentindo. Mas você vai escolher permanecer presente a essa experiência, mesmo ela sendo desconfortável, se isso for em prol de salvar a sua vida, que tem a ver com o seu bem-estar de longo prazo. Então, às vezes, essas coisas estão em conflito. Então, às vezes, a mesma coisa
mesmo comportamento em contextos diferentes, ele vai ter funções diferentes. Ele vai estar sendo a gente simplesmente fugindo da experiência ou a gente estando presente em prol do nosso bem-estar de longo prazo. Então, essa é uma definição bem genérica de mindfulness. E o que a gente vai estar fazendo aqui, a gente chama de mindfulness funcional. Então, eu vou rapidamente explicar um pouco o contexto histórico de mindfulness no Ocidente. Eu falei que mindfulness chegou a cerca de 40 anos com esse nome no Ocidente, e eu gosto de explicar isso com essa divisão em 3 ondas do mindfulness. E a primeira onda é exatamente aquilo que eu estava falando. A primeira onda do mindfulness, quando o mindfulness, digamos, aterrizou dessa forma, com essa palavra, com esses termos no Ocidente, foi há cerca de 40 anos atrás, um pesquisador americano chamado Jon Kabat-Zinn, que ele mesmo tem uma ligação com a tradição budista, e ele conhecia práticas de meditação budista que ele sabia e tinha experiência que eram muito boas para muita gente há milênios. E ele pensou em experimentar no hospital universitário onde ele trabalhava, em Massachusetts, nos Estados Unidos, criou um programa de 8 semanas em que as pessoas praticariam algo bem próximo disso, mas não exatamente igual, porque ele iria retirar todos os componentes religiosos, esotéricos, culturais. Afinal, as pessoas que eles iam estar encontrando ali, a maior parte, praticamente ninguém era budista e vinham de outras religiões, e ele não queria estar oferecendo algo que estivesse ligado a nenhuma religião. Então, ele tirou todos esses aspectos e criou um programa em que ele chamou de programa de treinamento de mindfulness para redução de estresse, Mindfulness-Based Stress Reduction. E isso permitiu ele atestar o que acontecia antes e depois das pessoas fazerem esse programa, e se descobriu que tinha resultados incríveis em muito pouco tempo. Redução de estresse, de ansiedade, de depressão, melhora do sistema imunológico, colocando a pessoa em ressonância magnética antes e depois, parte do cérebro cresce, parte do cérebro diminui. E isso começou a atrair a atenção da comunidade científica e depois atrair a atenção do público em geral. Psicólogos começaram a integrar isso com psicoterapias. E o que a gente tem aí, então, é uma verdadeira explosão de atenção no Ocidente, na comunidade científica. Quando eu falo Ocidente, principalmente Estados Unidos e Europa Ocidental. No Brasil, as coisas chegam um pouco depois aqui, como a gente sabe. Uma explosão de atenção em relação a mindfulness, principalmente de 20, 25 anos para cá. E o que eu estou chamando aqui de primeira onda, segunda onda e terceira onda são movimentos que foram transformando um pouco a maneira como o mindfulness está no Ocidente, que certamente não é muito diferente de qualquer coisa que exista no Oriente, de onde foi inspirado os primeiros programas de mindfulness. E a cada onda que eu vou explicar agora em seguir, a ideia é que a gente está trabalhando com o mesmo mindfulness, como habilidade, como a gente viu na definição anterior. Mas que determinadas partes, até daquela definição, passaram a ter uma ênfase maior, porque foi se aprendendo que se podia trazer outros elementos ou se enfatizar outros elementos que já existiam. Então, a ideia das outras ondas não é que necessariamente elas vão trazer algo que não existia nas ondas anteriores, mas elas vão trazer uma forma diferente de ver e uma percepção da necessidade de se enfatizar determinadas coisas. Então, eu costumo dizer que a primeira onda, se a gente voltar para a nossa definição, embora a definição de mindfulness completa como está aqui faça todo sentido para a primeira onda, você vai olhar a prática dela, na minha opinião, ela principalmente está enfatizando a habilidade de permanecer presente à nossa experiência sem tentar fugir dela. E é isso que você vê em vários textos, em vários programas que ainda são muito ligados a esse primeiro movimento de mindfulness. Como você enfatizar isso de você poder estar no momento presente, estar no aqui e agora e não fugir dessa experiência. E isso certamente é importante. A gente começa a definição daí.
Acontece que, embora mesmo na primeira onda tudo isso aqui fosse claramente compreendido por aqueles que estavam trazendo essa experiência para as pessoas, começou a se perceber, muitos praticantes começaram a perceber, que havia uma certa falta de enfatizar algo que a gente chama hoje de compaixão, ou autocompaixão, autogentileza, ou autoacolhimento. Em português a gente fica procurando um nome bom para isso, é self-compassion, em português, que tem muito a ver com a postura que você quer ter com essa sua experiência, com esse aqui e agora. Porque se a gente está simplesmente presente na nossa experiência sem tentar fugir, a princípio, embora não seja essa a ideia nem na primeira onda, a princípio muita gente encara isso como não, eu tenho que estar presente. E aí então, não, deixa eu ficar presente e eu não vou ficar observando meus pensamentos. Eu estou pensando alguma coisa, cala a boca, cabeça. Não, deixa eu ficar presente. Não, observando a minha respiração. O ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. Nada impede da gente brigar com a gente mesmo, com a nossa experiência, para a gente tentar estar presente, sem fugir. Nunca foi essa a ideia de mindfulness nenhum. Mas não havia tanto um trabalho de enfatizar qual é a postura que a gente quer ter com a gente mesmo, que é essa postura de acolhimento. E de treinar essa postura para que a gente possa receber a nossa experiência, seja ela boa, seja ela desconfortável, com essa gentileza, com esse acolhimento, com esse carinho. Então, a segunda onda trouxe algo que também vinha da mesma tradição budista, uma autora que é muito conhecida, que já existe desde a primeira onda, mas começou a ser muito mais ouvida e utilizada nesse segundo momento, é a Sharon Salzberg, falando de metta, ou loving kindness, que é uma outra prática em que a gente começa trabalhando esse amor carinhoso com a gente mesmo primeiro e depois expande para as outras pessoas. Isso é muito importante porque, como está aqui na definição, a gente não quer fugir nem brigar com a nossa experiência. Vai aprender a acolher, a estar presente aqui agora. E aí a gente tem agora a terceira onda. A terceira onda é onde o mindfulness funcional se encaixa, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E como as outras ondas anteriores, ela não vem necessariamente trazer nada que não existisse ou que já não fosse a intenção nas ondas anteriores. Mas a gente vai trazer uma ênfase diferente. A gente começou a perceber que tem determinadas habilidades, subhabilidades nessa habilidade que precisam ser enfatizadas, que estão aqui na definição, que não estavam sendo tão enfatizadas. Principalmente a última parte da definição, que é esse em prol do nosso bem-estar de longo prazo daqueles com quem nos importamos. Eu vou explicar um pouco o que é essa terceira onda. A terceira onda e o mindfulness funcional é baseado nas pesquisas de uma escola de psicologia que se chama Ciência Contextual do Comportamento, Contextual Behavioral Science, que também é muito atuante, há pelo menos 40 anos, e ficou muito conhecida nos Estados Unidos e na Europa Ocidental pelas linhas de psicoterapia que surgiram a partir dela. A Ciência Contextual do Comportamento vem estudando mindfulness há muitas décadas, mas vem estudando mindfulness de uma perspectiva científica do começo, não vem tentando trazer uma técnica pronta de mindfulness e aí entender por que essa técnica funciona, mas vem tentando estudar que comportamento é esse de estar presente na nossa experiência sem fugir nem brigar, em prol do que é importante para a gente. E como isso acontece, quais são as barreiras para acontecer, para que a gente possa aprender a estar vivendo dessa forma mais presente e com ações mais comprometidas com o que é importante para a gente. E essa é uma escola de psicologia que tem centenas de ensaios científicos, milhares de artigos publicados, é considerada as psicoterapias que partiram a partir desses estudos, mais conhecida é a terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, ou a psicoterapia analítica funcional, que é a FAP, que são a ACT principalmente reconhecidas por órgãos oficiais nos Estados Unidos, em vários países da Europa, como baseados em evidência, porque tem uma grande massa de estudos científicos
e elas são conhecidas como terapias baseadas em mindfulness e aceitação. Então, por muito tempo, essa pesquisa toda da ciência contextual do comportamento sobre mindfulness foi aplicada principalmente num contexto clínico, num contexto de psicoterapia. O que a terceira onda do mindfulness está trazendo é como a gente aplicar esses conhecimentos, essas pesquisas, esses princípios para o treinamento de mindfulness em contextos como esses. Simplesmente programas de treinamento de mindfulness para o público em geral, para empresas, para escolas, e é isso que está começando a acontecer cada vez mais. Então, a terceira onda do mindfulness funcional, ela na verdade é tão antiga quanto a primeira, mas ela vinha trabalhando muito mais no contexto clínico e agora ela está sendo incorporada a treinamentos de mindfulness como esse e transformando esses treinamentos como de duas formas, principalmente. A primeira é que o mindfulness funcional, essa visão contextualista funcional, essa terceira onda de mindfulness, encara o mindfulness como uma ferramenta de mudança de comportamento. Ou seja, algo que a gente faz para mudar quem a gente é, como a gente age no mundo. E isso faz sentido em retrospecto, mas não estava óbvio no começo, porque as duas primeiras ondas trouxeram o mindfulness de uma tradição budista, milenar. O mindfulness funcional ele vem da psicologia, vem da ciência, que está preocupada com mudança de comportamento. Tem uma função de ser o mindfulness. A tradição budista também tem uma função, a prática da meditação, mas uma função bem diferente do que serve para nós ocidentais. Essa função nunca foi trazida para o Ocidente porque não faz parte daquilo que a gente busca. Função no budismo da prática da meditação é atingir o nirvana, é se iluminar, é sair da roda do samsara, de encarnações, de vida e de morte. Mas eu nunca encontrei ninguém aqui no Ocidente que chegasse para mim e dissesse: olha, eu estou precisando fazer mindfulness, porque, sabe, esse negócio de ficar encarnando e reencarnando, e o karma, e eu não aguento mais, tem umas 8 vidas, pelo menos, que eu nasço com esse nariz grande assim, eu quero meditar para ver se eu quero sair dessa roda de encarnações. Não é isso que a gente se preocupa. No Ocidente, a gente se preocupa em ter vidas com mais propósitos, relacionamentos mais satisfatórios. São outras coisas que movem a gente e que estão ligadas a mudar como a gente age, como a gente é nas nossas vidas. Então, a terceira onda do mindfulness, o mindfulness funcional, dá essa ênfase que já estava lá, que nunca não foi a intenção na primeira e na segunda onda, mas não estava de uma forma explícita o suficiente, não estava de uma forma tão enfática como a gente coloca no mindfulness funcional. Como uma ferramenta de mudança de comportamento, mudança em prol dos nossos valores. E um segundo ponto que decorre naturalmente do mindfulness funcional, dessa terceira onda vir da influência da ciência contextual do comportamento, é que a gente, por não ter importado uma técnica pronta que foi criada para outra cultura, milhares de anos atrás, e falar que legal essa técnica funciona, e vamos tentar entender como ela funciona, o que ela faz bem, mas ter buscado entender cientificamente qual o princípio de estar presente, mesmo quando é difícil, em prol do que é importante para a gente, e estudar isso em laboratório, a gente tem muito mais liberdade de criar as nossas próprias técnicas, criar nossas próprias ferramentas. Eu costumo fazer a comparação entre as duas primeiras ondas de mindfulness e a terceira onda, como você imaginar um iPhone que tivesse caído na Avenida Paulista em 1990, a primeira versão do iPhone. E é bem possível que alguém pegasse aquele negócio ali e acabasse mexendo e descobrisse com um manual de instruções, talvez, e descobrisse, caramba, esse negócio aqui é maravilhoso, deve ter vindo, talvez, de uma civilização alienígena, porque em 1990 ninguém pensava num negócio como aquele. Que máximo! A gente pode ter jogos, aí de repente tinham 2 iPhones, eles conseguem fazer uma rede, se comunicar entre eles, então acharam 2, mas estavam limitados àqueles. E aí, se achassem aquilo muito bom, eles iam começar a falar, será que a gente consegue fazer outros? Eles iam pegar e tentar copiar nos mínimos detalhes aqueles iPhones, não iam saber exatamente por que aquilo está funcionando.
mas talvez em 1990 tivesse tecnologia suficiente, pelo menos para copiar, talvez fazer uns iPhones grandões e tal, um pouco diferentes, mas iam conseguir copiar alguma coisa dali e ia estar funcionando. Só que se você pensa 10 anos depois, no ano 2000, ainda 7 anos antes do iPhone ter sido introduzido, qual versão que vocês acham do iPhone que as pessoas estariam usando ainda? Provavelmente a versão 1, porque a gente estava só copiando. Um negócio muito legal, ia ter muitas revistas falando de tudo que o iPhone pode fazer, que é uma maravilha, ia mudar a vida das pessoas, porque elas iam estar pegando aquele iPhone que já veio pronto, caiu literalmente do céu, e as pessoas iam estar usando, iam estar vendo formas de fazer essa rede entre elas, para chegar perto, porque não ia ter a internet do jeito que a gente tem hoje. Ia estar sendo uma verdadeira sensação. Mas a gente recebeu um negócio pronto, e de repente veio de uma outra civilização, de uma outra cultura, e a gente já está copiando porque aquilo é muito bom, e tem mais é que copiar mesmo. Mas olha a diferença disso para como o iPhone realmente aconteceu, como um produto de investigação científica e desenvolvimento tecnológico. O iPhone foi introduzido em 2007, exatamente há 10 anos atrás. O iPhone que a gente tem hoje, ou o Android que seja, porque o iPhone veio primeiro, por isso que eu dei o exemplo do iPhone, comparado àquela primeira versão, se vocês lembram como eram as primeiras versões do Android ou do iPhone há 10 anos atrás, é muito diferente. Como a gente entendia o princípio, entendia a tecnologia, entendia a ciência, a gente pôde não só fazer o iPhone, mas fazer o iPad, fazer tablets de Android, ter não só o iPhone, mas ter concorrentes do iPhone que fazem coisas diferentes, ter relógios ligados ao smartphone, sistemas que você pode ligar e fazer a mesma coisa na televisão, fora que os próprios celulares ficaram muito mais avançados. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito legal, nas primeiras 2 ondas, a gente trazer uma coisa pronta, que funciona há milhares de anos, e que foi criada por outra civilização. É como um iPhone cair do céu. É muito melhor do que não ter esse iPhone. Mas é melhor ainda quando a gente construiu o nosso próprio iPhone, porque a gente sabe continuar inovando, porque a gente entende o que fez a gente chegar lá, porque foi a gente mesmo que construiu, e a gente sabe fazer outras coisas com eles. Então, o Mindfulness Funcional, a terceira onda do Mindfulness, a ciência contextual do comportamento, ela vem desenvolvendo essa tecnologia. E por ter chegado nessa tecnologia de uma forma independente, a gente pode criar as nossas próprias formas, nossas próprias ferramentas de treinar Mindfulness. Não precisam ser as mesmas formas, as únicas formas que vieram prontas para a gente. E um dos insights, uma das coisas que a gente ganha com isso, é que se Mindfulness é uma habilidade, a gente quer praticar essa habilidade principalmente em situações muito mais próximas daquelas situações onde essa habilidade vai ter um melhor uso para a gente. E se Mindfulness é essa capacidade de atenção plena, de presença à nossa experiência e de poder responder conscientemente ao invés de reagir, a gente geralmente quer praticar essa habilidade em contextos que a gente está sendo desafiado. Eu também nunca encontrei uma pessoa que chegasse para mim e dissesse: olha, eu quero ter mais atenção plena, porque é muito difícil para mim, eu sou muito desafiado naqueles momentos que eu estou sentado no meu quarto, de pernas cruzadas, em posição de lótus, de olhos fechados, um incenso aceso, uma música indiana tocando. Nessas horas é tão difícil para mim eu poder simplesmente responder com consciência e eu ser a minha melhor versão. Não. Os nossos desafios são geralmente quando a gente está interagindo com o mundo e com outras pessoas. Nessas horas que realmente a gente pode ter um tremendo ganho de ter consciência plena. De a gente poder estar trazendo essa habilidade dessa atenção maior para a gente responder conscientemente ao que está acontecendo com a gente, ao invés de reagir. Por exemplo, se a gente está dirigindo de noite, no escuro, na chuva, e fura o pneu do carro numa estrada deserta, e a gente dá conta de que não tem ali um step. Nessa hora, o que a gente faz? A gente está interagindo com o mundo. Nessa hora a gente quer poder responder com atenção plena. Nessa hora a gente quer, ao invés de ficar frustrado e com raiva do carro e dar um chute no carro, como eu acho que eu já fiz algumas vezes, e machucar o nosso pé e ficar muito difícil depois caminhar para achar o posto mais próximo, a gente quer poder estar presente à nossa experiência, como está na definição. E mesmo percebendo a nossa raiva, a nossa frustração, poder acolher essa raiva, essa frustração, mas escolher que as nossas pernas
vão caminhar, a gente vai agir em prol do nosso bem-estar de longo prazo, que certamente não é chutar o carro, nem sentar e chorar. Embora não tenha nada de mais sentar e chorar se você depois se levantar e uma hora for pro posto. Eu digo, sentar e chorar é ficar sentado chorando e não sair de lá e não ir pro posto nenhuma hora. Então, são nessas horas que a gente está sendo desafiado. Ou na hora que a gente está falando alguma coisa com alguém que é muito difícil e alguém apertou um botão nosso em que a gente se sentiu extremamente machucado por essa pessoa. E ao invés da gente se fechar e não abrir o nosso coração mais e tentar recuperar aquela conversa, aquela relação, a gente se fecha ou a gente agride o outro. E acho que todos vocês conhecem várias histórias desse tipo, e a gente vai falar mais disso aqui. Nessa hora, sim, essa habilidade de ter uma atenção plena, de poder perceber o que está acontecendo com a gente, e ao invés de reagir à nossa experiência interna, nossos pensamentos, sentimentos, sensações, a gente responder com consciência em prol do nosso bem-estar de longo prazo, daqueles com quem a gente se importa, faz uma diferença enorme. Muito mais do que ter essa habilidade quando a gente está sentado, de olhos fechados, em posição de lótus, sozinho no nosso quarto. Então, por que de acho que a gente treina só de olhos fechados, sentado? Formalmente. Claro que tem prática informal de mindfulness sempre se fez às 24 horas do dia. Por que a prática formal geralmente é assim? É assim porque é o iPhone 1, foi a única coisa que a gente conhece, que foi dado para a gente. E é uma forma ótima, porque é um momento mais fácil, é a forma mais fácil de treinar. Você não está sendo desafiado por nada. Então você pode estar praticando, estar ali presente. E o que a gente mais vai fazer hoje é isso. Eu vou falar bastante disso. Durante o dia de hoje, em termos de minutos somados, ou frequência, número de vezes que a gente vai fazer qualquer tipo de ferramenta ou técnica, o que a gente mais vai fazer é estar sentado, de olhos fechados, em silêncio, com a gente mesmo, olhando para dentro, observando nosso corpo, nossa respiração, sentimentos, pensamentos. Já começou a fazer isso. É o que a gente mais vai fazer. Essa é a base. Mas esse não é o fim da história. A gente treina nesse contexto mais fácil, com menos desafios. A gente usa essa base para a gente continuar esse treinamento em contextos que a gente está em contato com o outro, que a gente está em contato com o mundo, que a gente está interagindo. E a gente traz a atenção plena para esses dois contextos. Então, vocês vão ver já como é que a gente faz isso. Mas a ideia é que a nossa vida é dessa forma. Na nossa vida a gente tem essa pulsação de estar com a gente, estar com o outro, com o mundo, e estar de volta dentro com a gente, e estar de volta com o outro, com o mundo. E a gente quer aprender a estar presente e com atenção plena. Tanto quando a gente está com a gente, como quando a gente está com o outro, como quando a gente está navegando entre esses dois tipos de contexto. E eu falo isso logo no início, porque às vezes a gente chega no final do dia e se a gente for olhar para trás, às vezes a gente lembra só das situações em que a gente estava interagindo com o outro, porque é onde a gente é mais desafiado. Mas se vocês repararem, o que a gente mais vai fazer é estar de olhos fechados, olhando para dentro. Mas a gente vai intercalar isso com esses momentos, com esses breves momentos de desafio, de interação.